Olá, seja bem-vindo à primeira edição do CNN AgroMoney, quinta-feira, 18 de junho, agora são 6 horas e 55 minutos. Muito bom dia para você. E o valor bruto da produção agropecuária do Brasil deve registrar queda em 2026. Dados compilados de janeiro a maio pelo Ministério da Agricultura mostram que o faturamento bruto do setor atingiu 1 trilhão e 400 bilhões de reais, retração de 4,6% em comparação com o ano passado. O resultado reflete a queda nos preços internacionais das commodities, perda de produtividade em algumas lavouras, além do aumento nos custos. E técnicos do Ministério da Fazenda mantiveram as previsões de impacto do projeto de renegociação de dívidas rurais em quase 140 bilhões de reais. Esse é o valor total do montante a ser pago ao longo de 13 anos. O impacto já pode ser sentido a partir de 2027 nas contas públicas, estimando aí 22 bilhões e 400 milhões de reais. A Fazenda alerta que o custo final pode ultrapassar essa estimativa, porque dívidas com cédulas de produto rural ainda não foram contabilizadas. E os parlamentares e técnicos do Congresso contestam esses números do governo. Defendem que o valor real das dívidas elegíveis é bem menor, perto de 100 bilhões de reais, e que o custo do subsídio aos juros não vai passar 65 bilhões de reais ao longo dos 13 anos. E o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, sancionou ontem uma lei complementar que permite às cooperativas o acesso direto a 3 bilhões de reais em recursos de 3 fundos regionais de desenvolvimento, o do Nordeste, o da Amazônia e do Centro-Oeste. Antes, esse dinheiro era destinado apenas a empresas privadas. Segundo a Organização das Cooperativas Brasileiras, a medida corrige uma lacuna histórica e vai impulsionar projetos produtivos regionais. A colheita do café avançou apenas 16% na área de cobertura da maior cooperativa de café da América Latina, a Cochupé, no sul de Minas Gerais. Esse ritmo é o mais lento registrado nos últimos 4 anos. Nesse mesmo período, em 2024, por exemplo, 27% das áreas já estavam colhidas. Os trabalhos perderam força nos últimos dias por causa da chuva atípica para essa época do ano. Embora o ritmo esteja mais lento, as projeções oficiais de entidades como a Conab e o IBGE indicam que o potencial produtivo da safra de café continua alto, podendo render recordes devido à bienalidade das plantas, que naturalmente produzem mais em um ano e no outro não. Porém, a umidade excessiva está preocupando os produtores com uma possível perda na qualidade dos grãos. E alguns centros de meteorologia dizem que essa chuva fora de época já é uma consequência do El Niño. Segundo a Agência Norte-Americana de Meteorologia, a NOAA, o fenômeno já influencia o clima e a tendência é que ele ganhe força no segundo semestre. Lá no site da CNN Brasil, na coluna Agro, você confere uma reportagem mostrando como o fenômeno climático influencia a produção, principalmente das culturas que são típicas das regiões tropicais, como a gente aqui no Brasil. Mostra também os impactos de episódios recentes do El Niño na produção do cacau, do açúcar e do café. E essa foi a primeira edição do CNN AgroMoney e que volta às 10h55 da manhã com mais atualizações do agronegócio para você. Uma ótima quinta-feira e até mais tarde.